Bom dia! Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa roda de meditação, de expansão de consciência, de cura. E vamos entrando, cada um ocupando o seu lugar nessa linda roda, cada um ocupando o seu lugar na vida, cada um ocupando o seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar? E você que já está aqui, já clique aí no coraçãozinho, quero ver muitos corações subindo aqui. Já clique no aviãozinho, convide as pessoas, mande lá um aviãozinho para uma pessoa que faz tempo que você não fala, ou que você falou ontem, semana passada. Mande aí os aviãozinhos, quem sabe você faz a diferença na vida de alguém. Eu acho que esse é o nosso intuito na vida aqui terrena, é fazer a diferença. E a gente tem essa possibilidade de fazer a diferença no dia da pessoa todos os dias. A gente pode sair da cama, levantar, fazer a nossa meditação, a nossa oração e se colocar a serviço do todo. E a gente pode fazer sim a diferença na vida das pessoas. Então, como você pode fazer a diferença na vida de alguém hoje? E aí você pode clicar aí no aviãozinho, convidar as pessoas, e ela chega aqui, ela faz uma meditação, ela escuta uma palavra, ela encontra, que é coisa mais maravilhosa que isso, ela encontra numa egrégora, né, numa força de amor, de transformação, de consciência, e assim ela pode mudar o dia dela. Então se coloque nesse lugar disponível, à disposição de fazer a diferença. E não são coisas grandiosas, são pequenos gestos. É olhar nos olhos, é abrir uma escuta amorosa, é falar um bom dia, é fazer o que mais a pessoa quer, é essa escuta, esse ser visto. E a gente anda com tanta pressa, que a gente passa nos lugares de uma forma automática e as pessoas vão ficando cada vez mais invisíveis, né? E fazer isso, olhar para a pessoa no sentido de eu te vejo, eu te escuto, também é um gesto de diferença, né? Vai fazer algo com aquela pessoa. Então se coloque nesse lugar, de fazer a diferença na vida de alguém. Quando a gente termina lá a meditação, que eu falo que você possa ser um canal de amor, de compaixão, de harmonia, de alegria, de vida por onde você passar, é nesse sentido. Então vamos se colocar nesse lugar. E aí você convida a pessoa chega aqui, chega nessa egrégora de tanto amor, e ela é tão bem recebida, tão bem acolhida. Quem tem alguém aqui pela primeira vez? Coloque aí se tem alguém aí pela primeira vez. Ou se retornou depois de muito tempo, depois de 1 ano, 6 meses. Coloque aí se tem alguém novo aqui. Novo ou retornando depois de um tempo. Ou não, somos nós, guerreiros, sempre. Então é sobre isso. A vida é sobre isso. Lembrando as pessoas da comunidade, hoje nós temos encontro às 7h30 lá no Zoom. Então eu vou ler aqui, a mensagem do livro Abrindo Portas Interiores e vamos ver qual é a mensagem de hoje.
22 de abril. Retornando depois de uns 2 anos. Bem-vinda! Bem-vinda, retornei, bem-vinda! E é isso. Vou e volto. É isso aí. E a gente precisa, né, escutar o coração. Às vezes não tem o tempo, às vezes escuta outra coisa, faz meditação com outra pessoa e tá tudo certo. Tá tudo certo. O que não pode é deixar de fazer. E a gente deixa de fazer nos momentos que a gente é mais convidado a fazer. Bem-vinda. Eu lembro de alguns aqui, ó, eleve-se com a arte. Eu lembro de alguns nomes que fazia tempo que eu não via. Eu tenho uma memória muito boa, meus irmãos que o digam. Então, eu sempre lembro. É isso aí. 22 de abril. Quantas vezes você já ouviu o comentário como o tempo voa? Quantas vezes você já ouviu o comentário quanto tempo voa, como o tempo voa? Quando você está cheio de alegria e felicidade, dando o melhor de si, vivendo para os outros, com o seu coração focalizado no bem do todo, o tempo voa mesmo e você aproveita cada minuto. Apesar de você depender do tempo, você não deve permitir que ele se torne um fardo e o desanime. Tem tempo para tudo que você quiser fazer, porque você vai arranjar o tempo necessário. Todos têm uma quantidade igual de tempo disponível, mas o importante é a maneira como se usa. Por isso, não fique se queixando que uns têm mais tempo que os outros. Nunca seja um escravo do tempo, faça com que ele o sirva. Decida-se sobre o que você quer fazer e vá em frente. Você verá que terá tempo suficiente para fazer seu tempo com perfeição. A coisa mais preciosa que a gente tem hoje é o tempo. E o tempo que foi não volta. E o tempo a gente também não compra. Então a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo. E quando a gente diz, né, que a gente não tem tempo para aquilo ou para isso, para aquilo, é porque isso ou aquilo não é prioridade para você. Porque quando é prioridade, a gente dá um jeito e a gente arruma tempo. Então, cuidado com a desculpa que eu não tenho tempo. Na verdade, cuidado com todas as desculpas que você anda dando para você mesmo. E às vezes essas desculpas é porque é dolorido olhar, é dolorido fazer. Então, só cuidado e observe quais são as desculpas que você anda dando para você. Ah, não tenho tempo? Eu acho que é a primeira desculpa. É longe. É a segunda desculpa quando a gente é convidado para encontrar alguém. E a gente diz, é longe. Longe é onde a gente não quer ir. Ou uma terceira desculpa, não tenho dinheiro para isso ou para aquilo. Mas a primeira é, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer exercício físico, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para encontrar pessoas. Então faça uma revisão na sua vida, né? Porque todo mundo tem as 24 horas do dia. E o que você faz com essas 24 horas do dia? E quais são as suas distrações no dia? Quais são as suas distrações? O que tira você do seu caminho para conseguir o que você quer? Quais são as suas distrações? E hoje eu vou dizer que temos muitas distrações. Tem muitas distrações por aí. E com o que você está se distraindo para não ter tempo
do que realmente importa para você. Então, lembrando que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a gente não consegue comprar mais tempo, a gente não consegue parar o tempo, a gente tem que viver o tempo, viver, e não mais sobreviver. Então, se pergunte, o que você anda fazendo com o seu dia, com o seu tempo? E eu vi aqui que tem aniversariante do dia, então parabéns a todos os aniversariantes, que vocês sonhem muito e que vocês realizem todos os seus sonhos. Esse é o meu grande desejo de coração. E é isso, né? Tem muita coisa, muita distração. Na sexta-feira passada eu fiz um curso de uma vivência de constelação familiar e a facilitadora ali falou muito sobre as distrações. Com que você anda se distraindo para não fazer o que tem que ser feito? E não só na questão do tempo. Com que você anda se distraindo? Essa é uma grande pergunta. E foi a primeira pergunta que ela fez. E aí mexeu comigo, né? Eu fiquei mexida o dia inteiro com essa pergunta, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, só que a gente se distrai para não fazer o que tem que ser feito, para principalmente nem ver o que tem que fazer. É um passo antes. E muitas vezes a gente se distrai, a gente está falando das questões, né, de redes sociais, de notícias, sabotadores, mas é mais profundo, né? Naquele momento, a pergunta dela da distração era sobre estar em outro lugar que não o seu. A constelação familiar, a constelação sistêmica fala muito do nosso lugar. O nosso lugar de filha, o nosso lugar de mãe, o nosso lugar de filho, de marido, de esposa. E quando a gente sai do nosso lugar, a gente está se distraindo. Então foi muito mais profundo do que isso, do que as distrações com as redes sociais. Qual é a distração? Um lugar de quem eu quero ocupar. E quando eu ocupo o lugar de alguém, eu deixo o meu lugar. E alguém ocupa o meu lugar. E aí são as distrações sistêmicas. É bem mais profundo. E eu fiquei mexida o tempo inteiro. Que lugar que eu estou ocupando, que eu estou me distraindo e não estou fazendo o que tem que ser feito. Então é isso. Então vamos meditar. Vamos meditar. Hoje a meditação é mais silenciosa. E quando a gente traz uma meditação mais silenciosa, a gente traz mais para a presença. E o texto de hoje, a reflexão de hoje também é sobre presença. O quanto eu estou presente no meu lugar, longe das distrações. E aí o tempo, ele dá, né? Tudo cabe. Tudo cabe. Então esse é o meu convite, que a meditação hoje seja mais silenciosa e que você traga cada vez mais a sua presença, sem distrações. Então sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, gentilmente feche os seus olhos. E quando você fecha os seus olhos físicos, você abre os seus olhos da alma, você abre um olhar interior.
também você abre, ao fechar os seus olhos, você abre o seu coração. Você abre o seu coração para ir ao encontro da sua essência. Você abre o seu coração para ir ao encontro do seu verdadeiro eu. E você é uma centelha divina. Você é o amor incondicional. E de coração aberto, com os olhos da alma abertos, eu convido você a respirar. Uma respiração consciente, sentindo o ar saindo, sentindo o ar entrando. Uma respiração profunda, devagar, amorosa. Que você tenha prazer em respirar, prazer em estar presente, de corpo, de coração, de alma. E você inspira bem profundamente pelo nariz, contando 1, 2, 3. Faz uma pequena pausa com ar nos seus pulmões e exala, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. Prende o ar e solta. E a cada inspiração e expiração, você vai relaxando o seu corpo, serenando os seus pensamentos e ficando cada vez mais presente. A cada inspiração e expiração, você relaxa mais e mais o seu corpo, vai serenando os seus pensamentos e ficando cada vez mais presente. Com uma coerência entre o coração e a mente. Continue respirando de uma forma consciente, intencional, de presença. E eu convido você a abrir uma escuta amorosa para o seu silêncio. Ruídos externos acontecerão, pensamentos surgirão, deixe-os passar. Não dê nome, não entre nem no ruído, nem no pensamento. Volte o foco para a sua respiração, para o seu interior. E vamos ficar um minutinho em silêncio.
Continue respirando de uma forma profunda. E nesse momento vamos começar o Ho'oponopono. Para quem tem o Japamala, pegue o Japamala. Para quem não tem, é só repetir comigo as 4 frases. E você pode trazer a sua intenção, o seu desconforto hoje, ou deixar livre. O Ho'oponopono é uma energia inteligente que vai agir e atuar onde for preciso para você hoje. E você diz: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E você inspira bem profundamente pelo nariz, sentindo o amor, a compaixão, a harmonia, a alegria, a vida nascendo no seu coração, envolvendo todo o seu ser, e que você possa ser um canal de amor, de compaixão, de harmonia, de alegria, de vida, por onde você passar. E mais uma vez você inspira profundamente e na exalação você pode abrir os seus olhos, abrir um sorriso e voltar para o aqui e agora. Voltar para o momento presente. Muito bem. Eu adoro meditação silenciosa. Eu vou para um lugar tão gostoso que eu não quero nem voltar.
Qualquer dia eu não volto. Vocês finalizam aí a live. Eu vou abrir o livro Meditando com os Anjos. Vamos ver qual é o anjo que sai hoje. Um anjo para nos acompanhar no dia de hoje. Então, se concentrem aqui e vamos ver. Gente, olha aqui. Anjo do Tempo, página 121. O tempo do sol, o tempo da eternidade, o tempo dos seres humanos e dos anjos. Cada tempo é marcado num ritmo que lhe é peculiar, cada um respondendo a uma vibração diferente. Estar no tempo certo de plantar ou de colher denota nossa atenção para com os ritmos da vida. Se temos muito tempo ou não temos tempo algum, o anjo não se perturba nem se espanta. Ao nosso lado, seu tempo de proteger é marcado pela eternidade. O importante é estarmos presentes em qualquer tempo. E o mantra do anjo do tempo diz assim: estou sempre presente no fluxo do tempo de agora. Estou sempre presente no fluxo do tempo de agora. Lili, linda! Que saudades! Que saudades! As pessoas vão e voltam, né, gente? Eu faço aqui, ó, minha listinha. Fiquem com esse tempo, sempre há tempo de tudo, mas para saber disso a gente precisa estar presente. Gratidão a todos vocês, que vocês tenham um lindo tempo e um beijo no coração. E até amanhã, às 7 horas da manhã.